Que o Espírito Santo possa te preencher abundantemente e com uma medida transbordante, amém? Deus seja louvado por essa banda maravilhosa. Eu sou fã desses meninos há muito tempo. Louvado seja Deus, um carinho muito grande por vocês, uma unção, uma percepção musical que, graças a Deus, a gente fica feliz por isso. Deus seja louvado pela vida de vocês, viu, queridos? Motivo de alegria para nós católicos, a gente vê jovens disponíveis e dispostos a anunciar o reino de Deus pela música. Amém. Deus os abençoe, viu? Queridos, essa palestra, essa palavra, eu vou utilizar o Evangelho de São João, capítulo 14, versículos de 1 e seguintes. Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não for assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Depois de ir e vos preparar um lugar, eu voltarei e vos tomarei comigo, para que onde eu estou, também vós estejais. E vós conheceis o caminho para ir onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus lhe responde: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Palavra da salvação. Amém. Queridos, essa palavra, ela nos deixa assim, muitas vezes até inquietos, que aqui tem um texto que fala assim, na casa do meu Pai há muitas moradas, né? E quando a gente se encontra assim em situação difícil, a gente já se reporta, né, na nossa morte, não é verdade? Só que nós não podemos negar que a vida não traga luto, não é verdade? Ninguém pode negar que a vida não traga luto, a todos nós. Isso não tem como mudar. Então, a vida vai trazer luto. Mas, trazendo luto, nós que tivemos já experiência de pessoas que se foram, pessoas queridas, assim nós podemos aprender a dar o valor à esperança e à fé na vida eterna. Então, isso é importante que nós tenhamos essa consciência. Se a vida nos traz lutos, mas dessa forma a gente pode aprender com a morte o valor da esperança e também, na verdade, da fé na vida eterna. Olha que bacana. Então, muita gente fica desesperado, mas Jesus, ele fala aqui para nós: não se perturbe o vosso coração. Não se perturbe. Não se perturbe. Então, isso para nós é uma palavra de alegria. Pouco tempo, né, restava no meio dos seus discípulos, então Jesus, ele propôs mostrar a eles as dificuldades que eles iam ter que enfrentar. E nós também, como os discípulos, vamos enfrentar também muitas situações difíceis quando ele fosse embora. Então, ele fala isso, que ele sabia que eles iam enfrentar dificuldade quando ele fosse para perto do Pai. E, ao mesmo tempo, ele anima a que eles não venham se perturbar e confiar em Deus. Da mesma forma como ele prepara a ida ao Pai, ele também anima os seus discípulos, os seus seguidores, a não se perturbar, mas confiar em Deus. E é isso que eu digo para vocês. Eu me lembro, João Paulo II, certa vez, ele falou: tomem cuidado com medo. Nós cristãos não devemos ter tantos medos. Enfim, nós vivemos numa sociedade do medo, vivemos. A gente é uma coisa clara, o que a gente tem visto no mundo. Mas nós que somos de Deus, o que Jesus fala? Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede em mim. Então, quando ele fala, tendes fé em Deus, tende também fé em mim, Jesus procurava imprimir neles
confiança e esperança. Então, essa palavra, não se perturbe o vosso coração, ele deixa isso para que fique impresso em nós, selado em nós. O que? Confiança e esperança, tanto no coração dos discípulos, quando ele proferiu essas palavras, quanto na tua vida e na minha vida. Quando ele se refere à casa do Pai, existem muitas moradas e ele ia escolher uma morada para cada um de nós. Mesmo assim, os discípulos tinham dúvidas, eles não entendiam. Mesmo andando com Jesus, eles tinham dúvidas e não entendiam. Então, assim acontece também conosco, apesar de conhecer a palavra, conhecer a história, ter acesso à palavra escrita, palavra nas redes sociais, nós também temos tudo isso, mas muitas vezes nós também ficamos confusos e perguntamos como podemos conhecer o caminho que nos leva a Deus, não é verdade? Para onde nós estamos indo? O que virá depois, que ele fala aqui, que no Pai há muitas moradas. Então existe uma confusão muitas vezes em nós, que nós não queremos crer nessa morada que ele tem preparado para cada um de nós. Então, muita gente fala assim, mas não é uma loucura, não é uma alienação, quem sabe você que me assiste, você vai falar, mas isso que o Vanderlei tem pregado desde manhã é uma loucura. Esse homem é louco, ele é um alienado. A impressão, muitas vezes, que passa aí fora, eles podem falar, o Vanderlei tem uma fé infantil demais. Ele profere infantilidades. Não, eu professo a palavra de Deus. Então, queridos, é importante confiar sim de modo absoluto. Será que é importante a gente confiar sim, de forma tão absoluta em alguém? É confiável a gente confiar mesmo tão absoluto em alguém? Por que apostar minha vida em Jesus, somente em Jesus? Muitos fazem essa pergunta, que hoje a gente vê, e o Papa Francisco falou, existe um relativismo muito grande. Tudo pode. Tudo, você pode fazer o que você quiser. Nós podemos fazer o que nós queremos. Então, gente, por que só em Jesus? Absolutamente em Jesus. Por que eu não posso crer um pouquinho, eu tenho um Buda dentro de casa? Por que eu não posso ter um Budinha dentro de casa? Ele é tão bonitinho. Ele fica assim, de costas. Né? Será que eu não posso crer um pouquinho nisso? Será que eu também não posso crer em Maomé um pouquinho, no Dalai Lama? Esoterismo? Não é? Quantas coisas temos, um pouquinho mais no consumismo. Será que eu não posso crer nisso? Um tantinho de rédea solta aos nossos instintos. Ah, Jesus, me dá um pouco de rédea solta para que eu venha satisfazer os meus egos. Quem sabe é isso que muitas vezes nós pedimos. Por que somente a Cristo? Por que só em Jesus? Muitas vezes nós perguntamos, e a resposta que Ele mesmo nos dá, eis aí a resposta. Disse Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde você vai, como nós poderemos conhecer o caminho? Quem sabe muitas pessoas têm percorrido muitos caminhos. Quem sabe um tantinho aqui, mais um tanto lá, mas esse viés aqui também é bom. Eu só vou dar uma saidinha, mas depois eu retorno. Quem sabe nós também. E Tomé, ele pergunta para Jesus como nós podemos conhecer. E Jesus responde, ele responde para você também. Esse mesmo Jesus que fala para você nessa manhã, que não se perturbe o teu coração, ele fala assim para você, você que está perturbado. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa é a resposta do Senhor para cada um de nós. Então, desconhecemos muitas vezes as lições de Jesus e ficamos procurando o caminho nos caminhos do mundo. Você e muitas, não digo você que está aqui, ou quem sabe você é uma pessoa que tem uma caminhada, mas muitos ficam procurando o caminho em muitos caminhos do mundo e se esquecem de Jesus Cristo. Isso é sério, amados e amadas. Que a proposta de Jesus é que Ele fala para você, como falou para Tomé e tantos, Ele é o único caminho.
Ele é a verdade. Ele é aquele que há de gerar vida na tua vida. Então, querido, Jesus já veio até nós, Ele opera milagres na nossa vida. Jesus, Ele está entre nós, vivo, Ele opera milagres em nossa vida. E podem crer uma coisa, ninguém chegou ao Pai por si mesmo. Tem pessoas achando que eles chegam ao Pai por si mesmo ou pelos seus esforços, não. Ninguém se basta a si mesmo. Hoje a gente vê uma sociedade que se basta a si próprio. Uma sociedade que os seus meios que conquistaram basta a si próprio. Não. O único que se basta a si próprio é Deus. No livro do Eclesiástico diz muito. Só Deus se basta a si mesmo. Então, queridos, não adianta a gente querer andar com as nossas próprias pernas, que essa palavra, ela chega até nós, por quê? Por que nós buscamos outros caminhos? Jesus é a estrada pela qual nós caminhamos até onde? Até a morada de Deus. Então, há pessoas, gente, eu falei de busca de outros caminhos, eu conheço milhares de pessoas boníssimas, mas existem pessoas que são abençoadas pelo Senhor. Elas buscam, são abençoadas, crescem um pouco, elas adquirem bens, formam-se, especializam-se, são doutores, mas se distanciam de Deus. Eu conheço muitas pessoas. Elas, da mesma forma, eu trago para vocês aquela palavra dos leprosos, onde de longe eles gritavam misericórdia. Eles eram leprosos, eles eram pessoas que não podiam ficar na sociedade. Enquanto eles andavam, eles eram curados. E dos 10 que foram curados, apenas um voltou e Jesus perguntou, cadê os outros? Cadê os outros? Jesus faz a obra. Mas da mesma forma com que ele falou para o leproso, ele fala para você nessa manhã, quanto é que eu já fiz na tua vida? Quantos bens eu prodigalizei para você? Quanto suprimento eu abasteci a tua dispensa? Não a dispensa apenas material, de alimentos, mas a dispensa do teu coração, derramei meu amor e a minha graça. Cadê você? Onde você está? Quem sabe Jesus, ele está fazendo essa pergunta para cada um de nós. Então, queridos, muitos se distanciam, porque nós acreditamos nos contos que o mundo nos pregam. Existem pessoas que passam a enxergar só coisas e fatos negativos que se passam na sua vida. Você conhece pessoas assim? Só fala coisa ruim. Tudo está ruim. Ah, como é que está? Eu estou mais ou menos. Como é que está a família? Eu estou com uns problemas. E como é que eu estou assim? E como é que está? Não, mas você está vendo como é que está? Pessoas com potencial de negatividade que eu nunca vi. Tipo da pessoa que você conversa com ela, te dá um baixo astral. Te coloca para baixo. Literalmente coloca para baixo. Então, isso é importante que a gente possa não ver os fatos, analisar os fatos negativos da sociedade. Isso nós não podemos deixar de ver esses fatos que estão ocorrendo. A sociedade violenta, os problemas que estão ocorrendo no nosso Brasil e no mundo, nós não podemos fechar os nossos olhos nem os nossos ouvidos. Mas nós somos as pessoas da esperança. Em Jesus Cristo há essa possibilidade. Então, queridos, é importante que eu me lembro, isso acho que uns 15 anos atrás, então até para aqueles que muitas vezes não sabem de onde que eu estou, minha referência paroquial, a minha paróquia é Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, aí na Vila Pompeia, em Campinas, perto na Avenida Mirandópolis, Rua Mococa. Lá o nosso pároco é Padre Luiz Roberto de Lácio. Ele já viu muitas vezes aqui, amigo do Padre Eduardo, uma bênção de sacerdote. Faz uma pregação que arrepia. A pregação do nosso Padre é boca de Deus. Então a minha referência
Vila Pompeia, paróquia. A minha atuação, comunidade Nossa Senhora da Esperança. Nós temos o grupo de oração toda quinta-feira, margeando a Santos Dumont. Logo você vem do Trevo de Campinas, a 1,5 km, você sai à direita, Jardim das Bandeiras. Passou a Avenida da 63, segunda quadra, quinta-feira, nós estamos lá sempre. Queridos, eu me lembro um padre foi pregar em nossa comunidade, ele foi fazer um estágio no Japão. E lá no Japão ele ficou por mais de 2 anos, E nesse estágio, quando ele retornou, na primeira semana, ele foi celebrar que o pároco da época não veio, e ele foi substituí-lo. E sendo substituído, no final da missa, eu cheguei para ele, eu falei, Padre Sal, como é que está o Japão? Naquela época, mais de 20 anos, teve aquele boom do PIB, o Japão era uma referência financeira de progresso, e ele foi para lá, ele falou, Vanderlei, o Japão, as pessoas estão muito bem e bem abastadas financeiramente. Só que, espiritualmente, eles estão em descendência. Foram essas as palavras que o padre proferiu para mim. Eu falei, nossa, padre. E ele falou, sim. Existe um dado de que quando as pessoas, elas têm, não todas, elas têm muitas posses, elas não valorizam as coisas de Deus. Foi isso que ele falou para mim. E eu quero trazer para você que me assiste de todo o Brasil, assumamos essa vida nova em Cristo para valer. Vamos assumir para valer essa vida em Cristo, para a gente deixar de imitar os cristãos de Laodiceia. Apocalipse 3,17. Aquilo que o padre falou naquela época, daqueles que estavam abastados financeiramente, não se interessavam pelo reino. Hoje, numa sociedade extremamente consumista, muitos também não dão valor às coisas de Deus. Existe um texto bíblico que expressa isso. Eu não quero nada contra os bens. É bom, é importante que nós tenhamos, é bom viver bem, é bom a gente ter condições para cuidar dos filhos, netos, tudo isso é bom, é maravilhoso, é útil. Só que se afastar de Deus, que eu estou abastecido financeiramente, isso nos deixa à deriva. Então, vou ler esse texto de Laodiceia, no capítulo 3,17. A palavra diz, uma mensagem a Laodiceia. Mas como você é morno, como és morno, nem frio, nem quente, vou vomitar-te. Pois dizes, eu sou rico, faço bons negócios, de nada necessito, e não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Palavra do Senhor. Vocês viram que palavra forte? Essa palavra quero proclamar carinhosamente para você. Não nos assemelhamos aos cristãos de Laodiceia. Não nos assemelhamos àqueles cristãos que estão bem financeiramente, têm um bom emprego, estão abastecidos financeiramente e não querem se encontrar com o Mestre. Não deixe que isso ocorra em você, que o próprio Jesus diz, não se perturbe o vosso coração. E Ele dá para cada um de nós o quê? Ele fala que Ele é o caminho, que Ele é a verdade e que Ele é a vida. Deixemos de lado as nossas seguranças pessoais. Deixemos de lado a nossa zona de conforto. Muitos queridos, não quero te acusar, amado, não veja por esse lado. Deixa a tua zona de conforto, os seus bens, vá para Jesus, meu irmão. Jesus está preparando para você uma morada no céu, você não vai ficar aqui. Eu não vou ficar aqui, você não vai, meu querido. Você não vai levar tudo aquilo que você tem, meu querido, minha querida. Entrega até o Senhor nesse domingo.
Renuncia à zona de conforto. Aceita Jesus, aquele que diz a você: não te perturbe, querido. Você só pensa, e muitos só estão pensando no lado financeiro. Pensa na vida eterna, meu querido e minha querida irmã. E ele fala para os discípulos, mesmo que eles estavam perturbados, sabendo que o mestre não estaria junto, ele fala: queridos, não se perturbem, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Amém, querido? Amém? Eu falo para você que está endinheirado, você que está endinheirado, graças a Deus que você tem dinheiro. Você que vive numa zona de conforto, não lhe falta nada. Que bom! Que bom! E como está Jesus em nossa vida? Eu falo a mim, eu falo a você, mas eu peço que você abra o teu coração a Jesus, porque Ele é o único caminho, a única verdade para a nossa vida. Ele é o único que pode te dar vida em abundância. Aquilo que eu falei daquele homem milionário que está no leito de dor, ele falou que daria toda a fortuna que ele tem em prol de uma vida sadia. Querido, o que eu contei não é uma história, é uma história verídica. E eu clamo a Deus nesse momento sobre a tua vida, meu irmão. Eu clamo a Deus sobre aqueles que estão perturbados. Eu clamo a Deus sobre aquelas pessoas que são distantes de Deus. Queridos, a você que me assiste, não se perturbe o teu coração. Eu não quero iludi-los e dizer que não exista luto na vida da gente. Assim aprenderemos a esperança e as lições de que temos uma vida eterna que Jesus está preparando, amados. Ele é o grande caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E nessa manhã eu clamo sobre você, meu irmão, sobre você, minha irmã, sobre os lares que se abriram à Rede Século XXI, o empenho do Padre Eduardo, da irmã, de todos os funcionários e colaboradores. Eu exorto a você, meu irmão, invista nas coisas de Deus, querido. Você só está investindo naquilo que a traça corrói, meu amado. Invista no reino dos céus, invista nessa rede católica que tem anunciado a palavra, tem curado, tem tirado pessoas que estão escravizadas do mal. Amado, eu peço em nome de Jesus, colabore com as obras do reino de Deus, dentre elas a Rede Século XXI do Padre Eduardo. Padre Eduardo tem falado exaustivamente: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Deus abençoe você, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus.